Olá, hoje vamos falar sobre a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. Vamos lá? Aqui nesse artigo 1º, ele vai trazer a definição do que se trata essa lei, né? Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, ou seja, a proteção em todos os aspectos da criança e do adolescente, de forma integral. Artigo 2º. Aqui ele traz a definição da idade do que nós podemos considerar criança e adolescente, né? Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Se ela não fez 12 anos, ela é considerada criança, que são os 12 anos incompletos. E o adolescente é a pessoa que tem 12 até 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aqui ele traz uma exceção, que onde houver uma lei que trate de pessoas de 18 e 21 anos e lá esteja escrito que pode ser aplicado esse estatuto, então ele vai ser usado. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Ou seja, aqui ele traz a proteção em todo o âmbito da pessoa humana, né? Ele fala que a criança tem todo o direito à proteção de tudo e que essa proteção tem que oportunizar a criança e o adolescente se desenvolver físico, mental, moral, espiritual, uma palavra meio assim não comum, né, de ser usada numa lei, mas é bom guardar porque é uma palavra diferente, social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Ou seja, é muito amplo, protege todas as crianças e todos os adolescentes, independente de qualquer situação. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O dever de assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente é de todos. Tanto que ele traz aqui, que é da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, de todos. Não podemos esquecer disso, é dever de todos. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Qualquer circunstância que estiver acontecendo, a criança e a adolescente sempre vai ter prioridade de receber proteção e socorro,
em qualquer situação que ocorra. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Se você está lá no hospital, num posto de saúde, no próprio público para ser atendido, a criança sempre vai ter prioridade no atendimento. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Sempre que for ter políticas sociais públicas, a criança e o adolescente tem que ter preferência nessa formulação e nessa execução. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, aqui ele traz que a criança e adolescente ele tem que estar protegido de qualquer forma de discriminação, né, negligência, exploração, e quando isso ocorrer, caso isso ocorra, tem que ser punido na forma da lei. Quem fez a ação e quem omitiu também, né? Porque às vezes a pessoa se omite, finge que não vê, não sabe, finge que não sabe o que está acontecendo, essa pessoa também será punida. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Então, tem que ser assegurado para a criança as condições de que ela possa acessar a escola e possa permanecer. Inciso 2º, direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso 3º, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Ou seja, a criança ela pode contestar os critérios, né, conforme ela foi avaliada. E claro que se ela for criança ou adolescente menor de idade, ela vai fazer isso com a mediação dos responsáveis, né? Ela pode recorrer às outras instâncias superiores para contestar esses critérios avaliativos. Ela tem esse direito. Continuando aqui, inciso 4º. A criança e adolescente tem direito de organização e participação em entidades estudantis, os grêmios, né? Associações escolares, onde participam os alunos. Inciso 5º. O acesso à escola pública e gratuita mais próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Essa é uma informação nova, né? É recente. Então, a criança e o adolescente têm direito a estudar na escola pública e gratuita, que seja mais próxima de sua residência, e quando tiver irmãos que estão na mesma etapa, ou seja, 2 irmãos na educação infantil, ou 2 irmãos no ensino fundamental, ou no mesmo ciclo, né?
quando eles estiverem frequentando a mesma etapa e o mesmo ciclo, eles têm o direito de ter a vaga no mesmo estabelecimento de ensino, na mesma escola. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Muita atenção, porque aqui fala do direito dos pais ou responsáveis, né? Eles têm direito de saber como que é feito o processo pedagógico e pode participar também da definição, como na elaboração do PPP. Artigo 53A, também é um artigo novo. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, as escolas, grêmios estudantis, agremiações, estabelecimentos que se pareçam com essas instituições, elas têm que assegurar medidas que conscientizem o enfrentamento do uso dessas drogas, né? Artigo 54. Aqui ele vai trazer alguns deveres do Estado. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, inciso 1º, o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. E se não tiverem acesso na idade própria, seria a educação de jovens e adultos, né? Chamada de EJA. Então, o Estado, com letra maiúscula, que seria a União, tem o dever de assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que necessitam da educação de jovens e adultos. Continuando, aqui nós temos mais deveres do Estado. Inciso 2º, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O que é o atendimento educacional especializado? Que seria o AEI. É um atendimento ao qual os portadores de deficiência têm direito. Então, ele deve ser proporcionado preferencialmente na rede regular de ensino, não é obrigatoriamente, não é facultativamente, né? Tem que guardar essa palavrinha, que é preferencialmente, na rede regular de ensino. Inciso 4º, atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Continuando, inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, isso tem que ser incentivado, mas de acordo com a capacidade de cada pessoa, né? Inciso 6º, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, ele tem que oferecer também o ensino noturno, o regular, não só a EJA, né? Porque é comum a gente ver no ensino noturno a EJA, mas o governo tem que oferecer também o noturno regular, porque nós temos adolescentes que trabalham e fazem estágio, né? Então, eles têm esse direito de ter essa oferta. Inciso 7º, atendimento do ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Muita atenção a esses programas suplementares, porque essa palavra, né, é bem facinho de ser trocada e enganar aí no momento da prova. E importante também que guardar isso aqui, que é material didático escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde. Pode parecer estranho, né? A educação ter assistência à saúde, mas é uma coisa muito importante de guardar essa informação. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. É um direito que é da pessoa e a pessoa não pode ter esse direito negado e nem pode abrir mão desse direito. É um direito incontestável. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Se o governo é competente, né, que deveria oferecer esse ensino, ele se omite ou ele não oferta de forma adequada, ele vai ter responsabilidade sobre esse ato, né? Vai responder por esse ato. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. Então, aqui ele fala que o poder público tem que fazer um censo dos educandos, né? Que seria aquela rematrícula, tem que fazer todo ano na escola, né? Que é para poder ter uma noção de quantidade de alunos, né? De quantidade de vagas que serão necessárias para o ano seguinte. Também tem que fazer a chamada, que é quando a gente tiver aquelas propagandas de inscrição para crianças e adolescentes que estão fora da escola. E ele também tem que zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência da criança e do adolescente à escola. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Essa é uma obrigação dos pais ou responsáveis, é obrigatório. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de. Aqui ele mostra o que os diretores de escola, né, os responsáveis pela escola, têm que denunciar e comunicar ao Conselho Tutelar. Inciso 1º. Maus tratos envolvendo seus alunos. Então, se o dirigente do estabelecimento escolar tem conhecimento de que um aluno sofre maus tratos, ele tem o dever de comunicar ao Conselho Tutelar. Outro dever do dirigente de ensino: comunicar ao Conselho Tutelar reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Aqui é assim, o aluno está faltando, não justifica, ou não veio mais para a escola vai lá, liga, tenta contato, várias formas de contactar essa família, né? Então, quando ela não consegue de forma alguma, ela tem que comunicar isso ao Conselho Tutelar. E também tem que informar elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, o poder público, né, no caso, sempre tem que procurar novas formas de trazer essas crianças e adolescentes que estão fora do ensino fundamental, né, que é obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso a fontes de cultura. Então, aqui os valores culturais, artísticos, históricos, sociais, tudo que vem do contexto social, de onde a criança vive, de onde o adolescente convive, né? Isso tem que ser
respeitado e também garantir essa liberdade de criação e tem que garantir também o acesso às fontes de cultura para a criança, né? E para o adolescente. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Dá autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Então, se a criança ou adolescente tiver menos de 16 anos, né, e ele não estiver acompanhado dos pais ou dos responsáveis, tem que ter uma autorização judicial expressa para que ele possa viajar para fora da comarca. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando? Então, aqui a lei traz exceções, né? Quanto a essa exigência de autorização judicial. A. Quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Ou seja, se for no mesmo estado ou na mesma região metropolitana, a criança ou o adolescente menor de 16 anos não precisa dessa autorização judicial expressa. B. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. Quando ele estiver acompanhado de um ascendente ou um colateral maior até 3º grau, que comprovado documentalmente o parentesco, ou se de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ou seja, se ele estiver acompanhado de um ascendente ou um colateral maior, por exemplo, um irmão ou um avô, por exemplo, até 3º grau, e conseguir comprovar esse parentesco através de documento, essa autorização não vai ser exigida. Ou então a pessoa maior, que não precisa ser parente, mas que tem uma autorização do pai, da mãe ou do responsável pela criança ou pelo adolescente. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Ou seja, em vez do pai e da mãe ficar pedindo autorização sempre, ela pode solicitar ao juiz que dê uma autorização que tenha validade de 2 anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente 1. Estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Então, quando a criança ou adolescente vai viajar para fora do país, ele não vai precisar de uma autorização se ele estiver com o pai, com a mãe ou com o responsável. Agora, se ele estiver com um dos pais, na responsabilidade de um dos pais, o outro tem que ter autorizado com documento de firma reconhecida, ele tem que ter autorizado essa viagem. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, ou seja, se não tiver essa autorização, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente domiciliado no exterior. Ou seja, se o estrangeiro tiver a residência dele e for domiciliado no exterior, ele não pode sair do país com essa criança nascida no Brasil. Ele não pode sair com ela se não tiver uma autorização expressa do juiz.